Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos 8º anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes da nossa aula, vamos corrigir algumas questões que foram postadas para vocês. A primeira questão diz: o Brasil é um país cuja produção de eletricidade baseou-se historicamente em quê? Dentre as alternativas, a gente observa a letra E, que diz que foi na dependência de 10 principais matrizes. A segunda questão diz: no Brasil, qual o tipo de energias surge em expansão a partir da necessidade de diversificação das fontes energéticas do país para que este fique menos susceptível às crises? Então, a gente observa, dentre as alternativas, seria a energia eólica. Aqui está o gabarito para que vocês possam corrigir as outras questões. O tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio ambiental. Primeiro, a gente vai lembrar, que o meio ambiente, ele é uma combinação de 4 tipos de interfaces onde a vida se manifesta, que seria a atmosfera, biosfera, litosfera e hidrosfera. Todas essas camadas possuem a capacidade de abrigar diferentes formas de vida, sendo assim um equilíbrio fundamental para manter a biodiversidade. Então, é necessário que exista, essas interfaces para que exista também um equilíbrio para que a biodiversidade persista ali em determinados locais. Todos nós, a gente sente na pele, infelizmente, os impactos que as mudanças climáticas estão ocasionando no nosso país. E estes acontecimentos nos levam a refletir se a sociedade deseja manter o atual modelo de desenvolvimento, tá? Então, com todos os problemas que estão ocorrendo devido às mudanças climáticas, a gente passa a parar e começar a realmente analisar se é dessa forma, que estamos visualizando hoje, que a gente quer viver. Então, face aos custos socioeconômicos e ambientais que ele nos impõe. É preciso a gente rever os conceitos de crescimento e de desenvolvimento, que exclui os cuidados ambientais. Então, infelizmente, a gente observa muitas vezes que ocorre um determinado crescimento e desenvolvimento, mas isso não está atrelado aos cuidados ambientais. Então, isso é muito preocupante. Porque a natureza não pode ser vista simplesmente como um mero espaço de extração e apropriação dos recursos naturais e depósitos de resíduos. Então, não é somente chegar lá no ambiente e retirar os recursos que existem lá sem ter a preocupação se está ocorrendo um dano ali àquele ambiente. O desenvolvimento, quando a gente fala sobre desenvolvimento, ele não pode ser considerado um instrumento de exploração e exaustão do meio. E sim, deve ocorrer um conceito de convivência mútua de equilíbrio entre o homem e natureza. Então, tem que existir esse equilíbrio do homem com a natureza. Se ele, lógico, precisa dos recursos que a natureza fornece para ele, ele tem que também saber cuidar ali do ambiente para não trazer problemas, não gerar problemas àquele local. O nosso desafio é justamente harmonizar o desenvolvimento com o equilíbrio ambiental. Então, o correto seria existir o desenvolvimento ligado ao equilíbrio ambiental. A produção de riqueza, de alimentos e de outros bens de consumo não pode ser sinônimo de destruição do meio ambiente. Então, se a gente tem a necessidade de produzir itens, a gente tem a necessidade de consumir alimentos e vários outros bens de consumo, a gente tem que pensar nisso atrelado ao cuidado com o meio ambiente e não à destruição do mesmo. Nós vivemos uma crise
do modelo de desenvolvimento urbano, industrial e agrário, e que deve ser enfrentado. Então, infelizmente, a gente observa que o meio ambiente em si ele está sendo prejudicado, e isso ocasiona crises relacionadas ao desenvolvimento de indústrias, do meio agrário e de vários outros locais. O Brasil, ele está avançando em relação à legislação ambiental, né? Então, são produzidas algumas leis que faz com que o meio ambiente seja cuidado, tá? Porém, além de punir aquelas pessoas que causam danos ao ambiente, é importante também avançar no regramento para valorizar aqueles que guardam os recursos naturais, que recuperam, que preservam ali o meio onde vivem. Então, além de existir leis, é preciso também valorizar aquelas pessoas, aqueles setores que têm essa preocupação e realmente colocam em prática ações para evitar a destruição do meio ambiente. É justo que setores que promovem poluição e desmatamento exagerado contribuam para aqueles que estão preservando. Então, o correto seria aqueles setores que ainda não têm a visão de que está ocasionando a poluição, o desmatamento de determinado ambiente, ele passe a contribuir, a ajudar aquelas empresas que estão tentando preservar o meio. Então, são necessárias, a gente sabe, são necessárias a formação de políticas públicas, tá? Para que a população do campo e da cidade possam realmente ter recursos disponíveis para a sua sobrevivência. Então, vou finalizar com essa frase: preservar a natureza é a chave para manter o equilíbrio ambiental. Então, quando a gente preserva, a gente vai ter um equilíbrio ambiental, a gente vai viver bem melhor. Até a próxima aula.